paz do Senhor. Bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical, uma realização da Assembleia de Deus Missão aos Povos. Nós estamos muito felizes com a sua presença conosco e nós queremos estender um convite especial para você, para que você se inscreva em nosso canal, o canal ADMP TV. Esse canal que tem sido bênção em nossas vidas, onde você pode encontrar subsídios teológicos para a sua escola dominical, você pode participar de nossos cultos ao vivo, congressos ao vivo, ficar por dentro das notícias que acontecem na Assembleia de Deus Missão aos Povos e muito mais. Portanto, faça sua inscrição e se você já é um inscrito, clique no sininho de notificação e fique por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. Hoje, no final da nossa aula, eu tenho um convite especial para você. Portanto, não perca, Deus irá falar conosco hoje de forma muito especial. Vamos, portanto, à lição do dia. E nós chegamos na penúltima lição de nossa revista, a lição de número 11. E como passou rápido, hein, irmãos? Deus tem falado conosco nessas lições de uma forma maravilhosa, onde estamos estudando a Epístola aos Hebreus, essa homília tão maravilhosa que é essa epístola. A nossa lição, portanto, é a lição 11, que tem como título principal os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. O nosso textuário diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, palavras do nosso Deus. O autor aos Hebreus, ele finaliza o debate teológico que ele havia prescrito lá no capítulo de número 10. Nós, na lição passada, finalizamos, portanto, o grande cerne, a grande ideia, o textuário desta epístola, que era mostrar como Cristo é superior a tudo e a todos. E a partir de agora, o autor ele caminha para o encerramento desse tratado tão maravilhoso que ele entregou às mãos dos crentes hebreus da sua época. Ele agora começa a se debruçar sobre a conclusão desta carta. E ele aborda uma temática agora bem diferente. Em certos momentos ele continuará mostrando a sua veia exortativa, não é? Mas agora com uma nova ideia, com uma nova abordagem. Tanto muda de abordagem que alguns estudiosos, alguns teólogos, inclusive, defendem a ideia de que originalmente o capítulo 11 de Hebreus era um texto à parte, era um escrito à parte e que depois ele foi acrescentado ao Epístola aos Hebreus. Fato é que provavelmente isso não aconteceu, pois há uma cadeia muito clara em relação aos acontecimentos, a linguagem ela se conecta, o versículo 1 de Hebreus 11 está intimamente associado ao último versículo do capítulo 10, portanto, o mais provável é que sim, esta carta foi escrita em um bloco único e que, a partir do momento do capítulo 11, realmente o autor aos Hebreus ele caminha para o encerramento desta maravilhosa epístola. Se o grego de Hebreus, em geral, é um grego maravilhoso, um grego literário, um grego literal, lindo, o autor, ao escrever o versículo 11, ele é soberbo nas escolhas das palavras. Para quem consegue ler a Epístola aos Hebreus no original e fazer a vertente das palavras desta epístola, vai perceber que o capítulo 11 é um capítulo acima da média. Podemos dizer que é um capítulo poético, à altura de grandes nomes da época, como Cícero, Cícero, que era um grande escritor hebreu, homens como, por exemplo, Flávio Josefo, também conterrâneo e contemporâneo, e por que não dizer um grego digno de um William Shakespeare, talvez um dos maiores poetas e escritores da história. Quem se debruça sobre o original grego do capítulo 11 de Hebreus fica extasiado,
porque o autor ele escolheu com esmero cada palavra para ser colocada aqui. É interessante que talvez as versões mais próximas do original seja a versão de Jerusalém e a versão King James, revisitada ou revista. As duas versões você consegue encontrar na internet, viu? Você que é professor e aluno, consegue encontrar as duas versões na internet, em sites de Bíblia online e mesmo em apps, em aplicativos para celular. E eu sugiro que você leia Hebreus capítulo 11 na versão de Jerusalém e na versão King James, que você verá que há interpretações maravilhosas, são traduções lindas deste capítulo tão maravilhoso que é este capítulo aqui. Hebreus 11, ele tem como predisposição montar uma galeria de homens e mulheres que são chamados de heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres que são colocados aqui pelo autor como se fosse um quadro, uma galeria de quadros, de pintura a óleo, feita de uma forma cuidadosa, muito bem delineada. O autor ele expõe o nome de grandes homens e mulheres como se nós, leitores, fôssemos entrar em um pátio, em uma galeria de arte, contemplar as paredes ali e perceber como estes homens foram importantes para a história. Na verdade, Hebreus capítulo 11 perfaz o texto áureo que já foi vaticinado anteriormente na Reforma Protestante, quando Lutero, extasiado, leu: "E o justo viverá pela fé". O autor ele faz um contraste, ou melhor, ele faz uma concordância quando ele traz isso e diz: sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Portanto, quando olhamos para esta epístola e o que o autor tem em mente, o que nós percebemos é que ele começa a fazer uma lista, e essa lista é tão extensa que de repente ele para e fala: olha, não vai ser possível eu colocar todos esses nomes em ordem. Portanto, nós vamos ser um pouco mais generalistas, digamos assim. E ele agrupa esses nomes em 3 grandes grupos, assim como os tópicos de nossa revista também estão agrupados. Primeiro, ele agrupa naqueles homens e mulheres que fizeram grandes feitos, fizeram grandes obras alicerçados na fé. Depois, ele fala de homens e mulheres que tiveram sua fé testada devido ao sofrimento, em meio às dificuldades. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram um sofrimento paciente, que aguardaram pacientemente em Deus. E por último, ele fala sobre aqueles que peregrinaram por esta terra em cavernas, em montes, em covas, em lugares longínquos, e ainda assim conservaram a sua fé em Deus. Portanto, é em cima dessa tríade maravilhosa que ele começa agora a fazer, a esboçar, com muito cuidado e com muito carinho, as obras e os feitos que esses homens haviam estabelecidos sobre a fé. Porém, antes de estabelecer o seu nome, essa epístola começa falando sobre a fé. Acompanhe comigo Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Há uma discussão se isso aqui é uma definição de fé, ou se isso aqui é uma prática de fé. Sou particularmente adepto da ideia de que nesta parte o autor ele tem as duas abordagens. Ele tanto traz uma definição de fé, ao usar o verbo ser conjugado como a fé é o firme fundamento, como também tem uma preocupação em mostrar as consequências da fé, os desdobramentos da fé. Para que a fé serve? Qual é o grande ideal da fé? A sua finalidade, o que ela faz. Portanto, particularmente eu acredito que nesta passagem, o que nós temos aqui é uma dupla característica.
Primeiro, ele deixa bem claro que a fé que ele está se referindo aqui é algo que nos sustenta e que nos dá certeza de duas coisas. Primeiro, daquilo que foi profetizado, daquilo que foi falado. E segundo, daquilo que há de vir. Faz-nos crer nas profecias e faz-nos crer na eficácia das profecias. Ou seja, a fé é uma esperança absolutamente segura de que o que nós cremos é verdade e de que a gente espera o que há de sobrevir. Não é, em momento algum, uma fé de ansiedade, não é uma fé de possibilidade, não é uma fé de anelo ansioso, onde nós olhamos para o horizonte e dizemos, tomara que aconteça, será que irá acontecer? Não é uma fé condicional. A confiança estabelecida na fé é uma certeza absoluta. É uma certeza maravilhosa de que o que está vaticinado irá acontecer. Não é, portanto, uma esperança que está refugiada num possivelmente, talvez. Não, mas é uma esperança que se funda na mais estrita convicção de que aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia Sagrada, irá acontecer, irá se realizar. Portanto, quando ele, no verso 1, 2 e 3, nos versos 1, 2 e 3, ele esboça com muito cuidado, de forma soberba, a indicação da fé, ele quer dizer que nós, crentes, somos parte em nós de uma certeza absoluta de que o que Cristo prometeu, ele também é fiador e fiel para cumprir. Lembro-me aqui agora, quando diz a história, pega-se um dos primeiros mártires da igreja e leva diante do seu julgador, do juiz que ia julgá-lo, e o juiz questiona ele e diz, tem certeza que você irá participar de um tesouro e de um lugar maravilhoso com esse seu Deus, como você o diz? Você acha que isso irá acontecer mesmo? Que você, morrendo aqui na arena, irá se encontrar com esse Deus? Ao que aquele homem retorna para o seu inquisidor dizendo, eu não acho, eu o sei. John Bunyan, o grande escritor, um homem que nas lutas mais intensas na cadeia, na prisão, escreveu talvez uma das maiores obras que nós temos, O Peregrino. John Bunyan, um dos homens mais inspirados, um livro que, se você não leu, eu recomendo que você leia, O Peregrino. E na prisão, John Bunyan olhava e dizia, ainda no calabouço, ainda na prisão, eu tenho certeza e fé de que é temporário e que em breve estarei com meu Senhor. E sobre isso, tem tantas palavras, tantos homens que nos deram ilustração. Portanto, a fé, ela tem um triplo direcionamento. E eu quero que você pontue isso aí nas suas anotações. O triplo direcionamento da fé. Primeiro direcionamento, primeiro deles, anote aí. A fé é confiança em Deus contra o mundo. Nós podemos nos acomodar, nós podemos querer passar bons momentos nesta terra, queremos que o nosso tesouro seja aqui, basta que para isso nos conformemos com o mundo. Porém, se temos a fé verdadeira, se nós temos a fé verídica, genuína, pura, a verdade é que nós somos um contraste com este mundo. A verdade é que nós estamos opostos a esse mundo. Um exemplo claro de como a fé, ela vai contra o que o mundo coloca, contra o que o mundo imagina, é quando olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, nos seus nomes originais. Estes três jovens, que lá em Daniel, no capítulo 3, são lançados em uma fornalha ardente. Por quê? Porque não quiseram negar ao seu Deus, não negaram a sua fé, a prática da sua fé, as boas obras originárias, oriundas da sua fé, os colocaram em oposição frontal com o estabelecido naquela época pelo rei, a proibição geral.
A fé levou Daniel à cova dos leões. E o grande exemplo que esses homens nos deixam é que, justamente por exercerem a sua fé, é que eles sofreram e padeceram, porque a sua fé os confrontava com o mundo. Meu irmão, minha irmã, aluno, professor, superintendente que me escuta nesta hora, você não deve se conformar com o mundo. A nossa fé, estabelecida em Hebreus capítulo 11, 1, 2, 3, diz que nós somos a contracultura deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo entendimento. Foi isso que Paulo deixou claro, foi isso que Paulo disse. Portanto, é surpreendente que o primeiro direcionamento da fé seja esse: nós somos radicalmente opostos ao mundo. Nós não procuramos popularidade, nós não procuramos conforto. Às vezes temos perdas, às vezes passamos por dificuldade, mas perder algo aqui na terra em prol da fé em Deus é ganhar uma coroa maravilhosa no céu. Ainda sobre a fé, o segundo direcionamento que nós temos é que a fé é uma esperança cristã de que nós estamos indo contra os nossos sentidos. Talvez o grande lema do mundo hoje seja hedonismo. Palavra essa provém de Edonis, o deus do prazer. As pessoas querem que os seus sentidos operem, que da liberdade ao prazer, querem dar liberdade às práticas carnais, porque isso agrada ao sensitivo, ao sinestésico, aquilo que eu cheiro, que eu como, que eu provo, que eu vivo, que eu faz parte, é instintivo, é algo que está dentro de nós. E confiar nos instintos é confiar em algo absolutamente falho. Os homens que confiam nos instintos caem nos versículos que diz que há caminhos que parecem caminhos bens, caminhos de bem, caminhos corretos, mas o seu fim é perdição, o seu fim é morte. Confiar nos sentidos, apalpar, provar, degustar, dirigir, estimular, não faz parte do homem. Uma sociedade que busca com tanta ênfase, uma sociedade que busca com tanta convicção satisfazer os seus desejos carnais, a fé nos faz amortecer esta carne. A fé nos faz entender que os nossos sentidos nada são, as riquezas, belezas, prazeres carnais nada são, comparado com aquilo que está reservado para nós na glória celestial. Isto é maravilhoso e é isto que faz com que a gente tenha convicção de prosseguir. O cristão, ele crê no Espírito e ao Espírito ele entrega os seus sentidos. Ainda falando sobre a fé, por fim, a fé é a esperança de cristã, de que a nossa confiança está no futuro e não no presente. Isso talvez seja o ápice, a coroa da fé. Por quê? Porque agora nós cremos e temos convicção, certeza absoluta de que a nossa esperança e confiança é de que neste mundo somos peregrinos e que nós iremos morar com Cristo na glória. Essa é uma esperança escatológica, essa é uma esperança no porvir, mas a fé como um todo tem essa característica. A fé como um todo tem essa predisposição, que é acreditarmos que no futuro há algo, nós iremos estar com Cristo em corpo glorificado. E isso é a suprema promessa que Deus tem para nós. Finalmente, o autor ele começa agora, uma vez colocado isso, a falar sobre os heróis da fé. E eu vou dizer para os irmãos que eu não vou me alongar aqui, eu não vou me alongar, assim como a revista fez, em nomes a nomes. Eu escolhi aqui alguns nomes que nós vamos meditar sobre eles, pensar sobre eles, mas teremos outros nomes que estão na revista e que não serão abordados nesse aula de subsídio, até porque, repito, é importante que você, professor, entenda que esta aula que nós ministramos aqui é um complemento à revista. Ela não esgota o assunto e não esgota a revista. Portanto, você precisa associar o que está aqui ao que está na revista. E você, aluno que nos acompanha, esta nossa aula
ela não substitui a escola dominical presente. Ela é mais rica, a escola dominical presente ela é mais viva e é o corpo de Cristo reunido, buscando conhecimento mediante a palavra do Senhor. Portanto, a partir de agora nós vamos nos deitar um pouquinho sobre alguns nomes dos vários que estão citados aqui nessa passagem maravilhosa. O primeiro nome que o escritor aos Hebreus coloca nessa passagem do capítulo 11 é Abel. Hebreus 11, versículo 4, ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A história de Caim e Abel, ela está lá em Gênesis capítulo 4, tá? Do versículo 1 até o versículo 15, é uma história trágica. Os irmãos se lembram de que Caim assassinou o seu irmão Abel, foi o primeiro sangue de assassinato derramado na face da terra. A gente não sabe qual foi o motivo pelo qual Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Abel, que era cultivador, enquanto que Caim era caçador, não é? Pastoreando também, era pastor também de animais. A Bíblia não cita, nós não temos razão para afirmar categoricamente qual foi o motivo pelo qual Deus, ele, digamos, aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita de Caim. E Caim, motivado pela inveja, iracundo, com o coração todo contrito, endurecido, ele mata o seu irmão. E o autor, ele diz sobre Abel, a questão da fé de Abel, duas características muito interessantes. A primeira como pode pontuar aqui, é que Abel nos mostra que muitas vezes, para nos achegarmos a Deus pela fé, existe sacrifício, exige-se até mesmo a morte. Podemos inclusive dizer que Abel, em certo aspecto, traduz o sacrifício do próprio Cristo, que é o que está estabelecido aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 4, quando ele diz isso: todo acesso a Deus, nós sabemos disso, é mediante a oferta propiciatória de Cristo. Aquela oferta propiciatória que foi vinculada ao sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, Abel talvez seja o primeiro grande tipo bíblico, talvez não, com certeza, foi o primeiro grande tipo bíblico cuja atitude de fé em Deus motivou um derramamento de sangue. E isso trazia para Cristo, porque Cristo também nos proveu fé salvífica mediante o seu sacrifício. Abel foi o primeiro homem, e isso está na nossa revista, foi o primeiro homem a sofrer morte física, que pecado trouxe à humanidade como castigo. Agora, interessante que no final do versículo aqui, ele fala que o sangue de Abel ainda fala. E o que ele está dizendo aqui, provavelmente, é que o texto é a fé de Abel que ainda fala a nós. E é uma fé que ela ainda fala por meio da palavra, mostrando como muitas vezes servir a Deus de forma íntegra há um preço a ser cobrado. Portanto, o escritor de Hebreus diz que ainda fala, por quê? Porque o sacrifício de Abel, ele não foi apenas o sacrifício de ofertar o que ele produzia, mas o sacrifício até mesmo de ofertar a sua própria vida naquele altar onde ele estava apresentando a Deus uma oferta agradável ao Senhor. Portanto, ao citar Abel, o autor do capítulo 11 de Hebreus, ele está colocando essa base tão importante, dizendo: olha, Abel teve fé para sacrificar a Deus, para oferecer a Deus, o que ele produzia, mas também teve fé para oferecer a Deus aquilo que era bem mais precioso, que foi a sua própria vida tirada pelas mãos de um iníquo. Depois ele fala sobre Enoque, que é uma das figuras de passagem mais rápidas da Bíblia. O que nós sabemos sobre Enoque está em uma única palavra,
que é Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ainda nessa temática, Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Enoque é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, e como eu disse anteriormente, o que nós sabemos de Enoque é essa passagem, um pouco da sua genealogia. No entanto, ele teve uma intimidade tão grande com Deus, tão próxima com Deus, que Deus achou por bem, aprove a Deus levar Enoque para próximo de si. Ou seja, ele não experimentou a morte, assim como Elias, o tisbita, o tal de Tisbe, não experimentou a morte, Enoque também não experimentou essa morte física. E é interessante que quando a gente olha para essa passagem, quando foi traduzido para o grego na versão Septuaginta, o texto original diz: andou Enoque com Deus, mas quando essa passagem andou com Deus foi traduzida para a Septuaginta, ela foi traduzida como foi agradável a Deus. Isso por quê? Porque na verdade o verbo original aqui, tanto no hebraico quanto depois no grego, ele tem uma dupla significância. Tanto pode significar que Enoque representou, nesse caso aqui, o caminho da fé, quando fala que ele andou com Deus. Então, no hebraico, seria o caminho da fé. Enoque mostra como a fé cria um caminho, uma vereda em direção a Deus, como também ele representa uma vida na fé, porque ele agradou a Deus. Então, a vida de Enoque, ela aponta um caminho para a fé perfeita, andar com Deus, como também uma vida plena, vivendo na fé de Deus. É o grande significado de Enoque, e é por isso que ele é citado aqui pelo autor no inventário dos grandes heróis e heroínas da fé. Outro que ele cita também é Noé, a história de Noé, que está do capítulo 6 até o capítulo 8 de Gênesis, uma história muito conhecida. Hebreus 11, 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui, na verdade, há uma intertextualidade interessante, porque quando ele fala da fé de Noé, ao ponto de, ainda que não houvesse registro de chuva sobre a terra antes de Noé, apenas uma brisa, uma névoa úmida que irrigava tudo, ainda assim Noé creu que haveria este dilúvio e construiu uma arca não apenas para a sua salvação pessoal, mas para a salvação da sua família, claro, de todos aqueles que crescem na sua pregação e entrassem na arca. O que infelizmente aconteceu foi com a minoria. Portanto, ele faz uma ponte entre essa atitude de Noé de confiar e preparar a arca e a nossa atitude de entrar na arca atual, que é Cristo. Cristo representa a arca, a nossa salvação, pela qual nós estamos sendo elevados acima dessa água do mundanismo e do pecado. A arca que nos faz navegar seguro sobre este mundo imerso em ondas de pecado, em ondas de orgia, de heresias e de mundanismo. Cristo é a nossa arca e entramos por ela mediante atitude de fé, a nossa fé salvífica. E é isso que ele traz ao comentar sobre o relato da história que está em Gênesis capítulo 6, 6 e 8. Noé, que foi um homem justo e um homem perfeito para a sua geração. Eu vou citar mais um apenas aqui, que é Abraão. E Abraão e Moisés são dois personagens, o qual o autor deste capítulo, ele se debruça com mais detalhe, com maior extenso, por dois motivos. Abraão é o pai da nação de Israel,
o primeiro patriarca, enquanto que nós podemos Moisés como o legislador, o primeiro grande juiz, governante da nação de Israel, porque quando o povo entra no Egito é uma família, quando sai do Egito é uma nação. Então Abraão é o pai da nação, ele recebe a promessa e Moisés concretiza a nação. Durante os 40 anos do deserto, Israel, que origina-se na promessa de Deus a Abraão, tem o código civil, o código religioso e a sua característica como nação forjada nas areias do deserto. Portanto, o autor sobre Abraão e sobre Moisés, ele gasta um tempo maior. Ele cita, por exemplo, Abraão em 4 aspectos. Ele fala, olha, a fé de Abraão ela é quádrupla. Vamos lá? Primeiro, por que a fé de Abraão ela é uma fé de 4 aspectos? Porque primeiro, ele teve um chamado para uma herança futura, que era a sua descendência. Segundo, para a terra prometida, ele teve fé para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia. Terceiro, a promessa de que teria um herdeiro, mesmo sabendo que sua idade era avançada e que Sara não teria condição de ter filhos. E por último, talvez o teste supremo da fé, quando ele se propôs a oferecer o seu filho Isaque no altar. Esse é um exemplo. Ele faz a mesma coisa com Moisés, fala, olha, pela fé Moisés foi lançado ao rio, pela fé Moisés abriu mão da herança do Egito, pela fé Moisés guiou o povo pelo deserto. Então assim, a partir daí nós temos toda um inventário das obras que esse homem fez. Eu não vou continuar citando mais, porque nós sabemos que são extensos e o próprio autor, ele sabia disso. Mas a nossa revista traz esses nomes e você pode complementar essa aula com nomes como Raabe, a meretriz, que ainda assim teve a atitude de fé de proteger os 12 espias. Josué cita Jefité, que mesmo tendo feito um voto tresloucado, foi lá e cumpriu o voto, consagrando a sua filha. Portanto, eu quero finalizar essa aula refletindo sobre uma passagem, eu vou pegar a minha Bíblia, que está no verso 38 de Hebreus. O verso 38 para mim é um verso que resume de forma emblemática Hebreus 11. Porque após falar, após discorrer sobre alguns nomes específicos, o capítulo 11 termina de uma forma mais generalista. Ele começa a falar de homens e mulheres anônimos, que peregrinaram no deserto, que deram a sua vida. Ele fala, homens que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos, dando exemplo aqui de Gideão. Homens que experimentaram escárnios, zombarias, açoites muitas vezes públicos, e nossa mente pensa em Paulo, pensa nos apóstolos convocados por Jesus, que pagaram com suas vidas a sua vocação. Uma fé que não se mede, uma fé, em outras palavras, sobrenatural. Foram apedrejados, e ele faz aqui, na verdade, uma passagem até escatológica, porque quando Hebreus é escrito, nós ainda não tínhamos todas as perseguições acontecendo. Nero ainda não havia sobrevivido ainda. Nesse contexto, entretanto, ele fala quase que numa profecia o seguinte: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Ou seja, homens que deram a sua vida, mas mantiveram a convicção em Deus. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o versículo 38 que eu estava dizendo aqui para os irmãos é o versículo mais emblemático, na minha opinião, que diz assim: homens do quais o mundo não era digno. Esta passagem, essa parte A deste versículo, para mim,
mostra o caráter da igreja na terra com relação à fé. Uma igreja que prioriza a fé, que vive da fé, que alimenta a fé, que se estabelece na verdadeira fé, é composta de indivíduos incompreendidos, porque este mundo não os merece. Lembro-me agora da oração de Jesus quando diz: rogo pelos meus discípulos, porque eles não são, não os tire daqui, mas os livre daqui. Porque na verdade os seus discípulos, assim como nós, não são deste mundo. Este mundo não nos merece. Mas estamos aqui porque mostramos a este mundo que a fé em Deus, ela não é morta, é uma fé que produz obras vivas e obras eficazes. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, o capítulo 11 é um capítulo que mostra como é revigorante termos a fé em Deus. Que estes exemplos aqui citados, que os exemplos aqui colocados para os irmãos, sejam exemplos práticos. E que sobre essas figuras que é citado aqui em Hebreus capítulo 11, nós possamos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, lermos estas passagens e nos sentirmos inspirados por Deus. A nossa lição vai chegando ao final. Nós estamos encerrando a nossa aula, agradecendo a Deus, porque Ele tem falado profundamente conosco em nossa vida. Queremos agradecer a você, aluno, a você, professor, que tem nos acompanhado semanalmente aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Somente Deus pode retribuir em bênçãos mil aquilo que você tem feito por nós. Ore por nós, ore por essa obra, a obra de Deus não pode parar. Inscreva-se no canal ADMP TV, o canal ADMP TV, que é um canal de bênçãos em nossa vida. Se você já é um inscrito, clique no sininho de notificação, porque assim fazendo, sempre que houver vídeo novo aqui no canal, você estará por dentro dele, será notificado e não perderá nenhuma novidade. Eu quero ainda fazer um convite especial para você. Na próxima quarta-feira, nós teremos um programa especial aqui, um programa diferente. Será a última lição da revista e estará participando conosco o irmão Daniel, o nosso diretor do Instituto Missão aos Povos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, o nosso curso teológico, e também estará participando o nosso irmão Alan Fabiano, superintendente da congregação Belém, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E nós juntos estaremos fazendo um encerramento maravilhoso. Portanto, fica aqui o nosso convite para que você não perca a nossa próxima aula. Divulgue, anuncie, compartilhe. Não apenas essa aula, todas as nossas aulas, compartilhe. Aqui no nosso canal ADMP TV, elas estão organizadas em playlists e essas playlists te ajudam a revisar alguma aula anterior, te ajuda a reforçar algo que você já viu. Portanto, aqui conosco você tem subsídio para que a sua aula seja maravilhosa. Muito obrigado e que Deus em Cristo Jesus lhe prospere sempre mais. Amém.